perguntou de onde vem a energia que faz mover os veículos movidos a gasolina, a etanol, a diesel, a gás natural, elétricos e até mesmo movidos a hidrogênio? No vídeo de hoje, eu, Cecília, a Amanda e o Gabriel vamos explicar um pouquinho mais para você sobre como funcionam vários dos veículos que encontramos hoje em dia. Antes de começar a falar sobre os automóveis em si, temos que abordar um conceito que é a base para entendermos sobre o funcionamento dos automóveis, que é a energia. A energia pode ser definida como um potencial existente para executar trabalho ou realizar uma ação. Uma das características mais importantes da energia é a capacidade de transformação de uma forma para outra, e é por causa dessa capacidade que os veículos hoje conseguem se movimentar. Agora que esse conceito ficou claro, vamos começar falando do motor de combustão interna, que é o mais comum de ser encontrado. O motor de combustão interna é uma máquina térmica que, por sua vez, é um dispositivo que converte calor em trabalho. No caso do motor de combustão interna, nós inicialmente temos a energia potencial química das moléculas reagentes da combustão, que é convertida em calor pela queima do combustível. A energia térmica é então convertida em trabalho pelo movimento do pistão, que é o que faz o veículo se mover. E o calor excedente escapa para fora do sistema junto com os gases no escapamento. E esse é o princípio básico de um motor de combustão. Agora, sabendo disso, conseguimos entender melhor o funcionamento de um motor de combustão interna de 4 tempos, cujo combustível, nesse caso, é a gasolina. Primeiro, a válvula de admissão se abre enquanto o pistão se move para baixo, levando o cilindro a aspirar e se encher de ar e combustível. Essa é a fase de admissão. Então, o pistão volta a comprimir a mistura ar-combustível. É a compressão que torna a explosão mais potente. Quando o pistão atinge o topo de seu curso, a vela de ignição solta uma centelha para inflamar a gasolina. A gasolina no cilindro entra em combustão, transformando-se em gases com alta temperatura que se expandem rapidamente e empurram o pistão para baixo. É a etapa da explosão e expansão. O pistão, por inércia, continua o movimento para cima, expulsando os gases residuais pela abertura da válvula de escapamento. Assim que o pistão atinge a parte de baixo de seu curso, a válvula de escapamento se abre e os gases resultantes da combustão deixam o cilindro através do tubo existente para esse fim, sendo essa a etapa do escape. Ao final do quarto tempo, quando o pistão atinge o topo de seu curso, o motor está pronto para o próximo ciclo, aspirando novamente ar e combustível. Mas hoje existe outra alternativa, que é o diesel, que a Amanda vai explicar pra gente como é que funciona. Enquanto o motor a gasolina depende de uma fagulha produzida pela vela de ignição para causar a combustão, o motor a diesel consegue fazer o ciclo funcionar sem ela. Para que essa combustão se realize, o ar é aquecido por uma compressão anterior no ciclo, diferente do que acontece no motor a gasolina. Dessa forma, a temperatura da mistura é mais alta quando o combustível é injetado. Para funcionar, o motor a diesel mistura o ar e o combustível dentro do cilindro. No motor a gasolina, essa mistura é feita antes da injeção no motor. Os motores de combustão interna sofreram diversas modificações tecnológicas a fim de melhorar sobre vários aspectos. A produção de energia mecânica a partir do uso de um combustível. Uma das principais motivações para essas modificações tecnológicas é a preocupação ambiental acerca da redução da emissão dos gases de efeito estufa e do uso de combustíveis renováveis. E uma dessas alternativas é o uso do etanol, que o Gabriel vai explicar para a gente um pouco como funciona. O funcionamento do motor é igual ao movido a gasolina. Inclusive, existem motores que funcionam com os dois combustíveis, os flex. O etanol é um combustível de origem orgânica que pode ser obtido através da fermentação de açúcares de plantas ricas em açúcar ou amido, como cana-de-açúcar, milho, beterraba e sorgo. Por se tratar de um combustível sustentável, grande parte do gás carbônico lançado na atmosfera em sua combustão é absorvido pela própria cana-de-açúcar durante a fotossíntese. É calculado que o etanol reduz em 89% a emissão de gases de efeito estufa se comparado à gasolina. Outra alternativa é a substituição dos combustíveis tradicionais pelo gás natural. A queima do gás natural é reconhecidamente uma das mais limpas, praticamente sem emissão de monóxido de carbono. Agora a gente vai entender o funcionamento desse motor. O gás sai do cilindro e vem pela tubulação de alta pressão até chegar ao redutor de pressão. No redutor, a pressão é reduzida e adequada ao funcionamento do motor.
Do redutor, o gás vai para a ponte injetora, que faz a distribuição para cada cilindro através dos bicos injetores. No escapamento, a sonda lambda faz a medição para verificar se a queima foi correta. Em caso contrário, o gerenciador muda a regulagem do sistema, tudo em tempo real. Outra alternativa que vem ganhando força atualmente, e tenho certeza que todo mundo conhece, são os veículos elétricos. Assim como existe uma variedade de tecnologias disponíveis para os carros a combustão, os veículos elétricos podem suprir as diferentes necessidades de todos os motoristas. A maior característica de um carro elétrico é que ele pode ser colocado na tomada para carregar através de uma fonte de energia externa. Isso que os diferencia dos veículos elétricos híbridos, os quais complementam um motor a combustão com energia da bateria, mas não podem ser carregados por uma tomada. Os carros 100% elétricos ou veículos elétricos a bateria, como também são chamados, usam eletricidade armazenada na bateria para alimentar o motor elétrico e tracionar as rodas. A bateria, quando esgotada, é recarregada utilizando os freios regenerativos, CARES, e energia proveniente da rede elétrica pela tomada, mesmo ou via plug por um carregador de carro elétrico. Como eles não utilizam gasolina, álcool ou diesel e são exclusivamente por eletricidade, os veículos elétricos a bateria são considerados 100% elétricos. O mecanismo de recuperação de energia, freios regenerativos, produz um contratorque no eixo da máquina elétrica, que é o motor, que causa diminuição da velocidade, convertendo essa energia cinética em outra forma, geralmente energia elétrica, que é realimentada de volta para a fonte que inicialmente forneceu. Os carros 100% elétricos não emitem nenhum gás poluente ou efeito estufa pelo escapamento, até porque eles nem possuem escapamento para tal. No entanto, a eletricidade que eles utilizam pode vir de fontes que produzem gases e outras poluições na fonte de sua geração ou na extração dos combustíveis fósseis. Já os veículos híbridos plug-in combinam motor a combustão interna alimentado por gasolina, álcool ou diesel com um motor elétrico e um banco de baterias recarregáveis. Diferentemente dos híbridos convencionais, os elétricos híbridos plug-in podem ter sua bateria recarregada de duas formas. A primeira, via frenagem regenerativa, CARES, e a segunda, por um cabo, alimentado por uma fonte externa, como por exemplo a rede elétrica, permitindo alcançar longas distâncias utilizando apenas eletricidade. Quando a bateria acaba, o motor e a combustão interna funcionam como um carro convencional. Por fim, os carros elétricos, a célula de combustível a hidrogênio. Esses carros utilizam o gás hidrogênio como principal fonte de energia. Os freios regenerativos, CARES, ajudam na recarga da bateria. Diferente dos veículos convencionais que utilizam gasolina, álcool ou diesel como combustível, os de célula a combustível combinam hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade, que vai alimentar o motor elétrico. Uma vez que eles funcionam totalmente por eletricidade, esses carros são considerados veículos elétricos, enquanto sua autonomia e a forma de reabastecimento ainda se comparam a um veículo normal. O seu funcionamento é o seguinte: primeiro, o hidrogênio e o oxigênio são introduzidos na célula. O hidrogênio H2 é decomposto em prótons, que cruzam a membrana, e elétrons que vão para um cátodo por um circuito externo, gerando eletricidade que vai ser utilizada para o movimento do carro. Como subprodutos dessa reação, temos somente água e calor. E aí, você já conhecia o funcionamento de todos esses veículos? Bem pessoal, por hoje era só e até logo!